Fala vendedores, beleza? Estamos aqui em mais um Café com Vendas. Eu me chamo Gustavo, aqui do meu lado está o Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, e você, Gustavo? Tudo ótimo. Maravilha. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e bem delicado, que é o fracasso. Jorge, estou no fundo do poço. Será que é possível sair dele? Será? Quer descobrir? Vem com a gente. Então, Gustavo, esse é um assunto que parece que para muita gente não existe, né? Porque as pessoas não tocam muito nesse assunto, só falam realmente de como que chegou, como que alcançou, como que conquistou. Porém, nesse caminho aí existe o fracasso, existe os percalços da vida que você pode passar, todos passam, né? Sim. Então tem algumas dicas que a gente dá para que a gente possa sair dessa situação, né? Então o primeiro ponto que eu queria abordar é você saber exatamente quem você é. Por quê? Porque quando você sabe quem você é de verdade, você sabe que tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você estudou, tudo que você vem implantando, todo o período, todos esses anos da sua vida, de repente, pelas circunstâncias que você está vivendo, aquilo vai se apagar. E você vai começar a ouvir vozes fictícias, né, na sua mente, por causa da autoestima. A autoestima vai afetar a sua autoestima. Porém, você tem que saber quem você é. Você é o mesmo, é a mesma pessoa, o mesmo valor. Talvez algumas pessoas, algum mercado, algumas empresas não vão reconhecer isso nesse momento. Mas você precisa reconhecer. Sim. Por isso que, senão, como que você, em outro momento, vai se vender? Se você não reconhece isso. Tem que saber se vender, né? De forma verdadeira, de forma eficaz. E isso tem que sair de dentro para fora. Né? Então, e não só vozes fictícias, tá? Fictícias que você vai ouvir. Você vai ouvir outras vozes também. Daquelas pessoas que chegam, em vez de querer te animar, ou por maldade, ou por falta de noção. Tem de tudo, né? As pessoas vêm e parece que te afunda mais ainda. Então aquilo é algo que você tem que pegar para reconhecer, te fortalecer mais ainda, tá certo? E falar, não, eu não sou isso que ele está falando. Ou seja, às vezes uma das coisas que mais irrita é como se a pessoa quer passar uma receita pronta para algo que você já vem exercitando há muitos anos na sua vida, na sua carreira. Foi um percalço, é alguma coisa que está passando, algum momento, né? Então, em primeiro lugar, se conheça, faça uma autorreflexão de quem você é, do valor que você tem. E pronto. Não escute vozes de fora, né? Então, é muito importante isso. Eu concordo com você, Jorge. Falando sobre o autoconhecimento, ele é muito importante. É interessante a gente buscar entender, não agora que a gente já está no fundo do poço, mas o que fez a gente cair no fundo do poço, né? Porque isso é mais difícil, eu acredito que seja ainda mais difícil do que se levantar. O que fez a gente estar no fundo do poço? Então, é importante, nesse autoconhecimento, você fazer um autoexame da situação. Sim. Por que eu cheguei, como que eu cheguei aqui, por que eu cheguei aqui? Vamos dar um exemplo de você perdeu um emprego, perdeu uma empresa, fechou, faliu, não sei. O que aconteceu? Né? Esse é o primeiro ponto. Talvez você analisando, você vai chegar à conclusão que foi o mercado, é o mercado que está ruim, é o governo. Pode ser várias coisas. Né? Quebrou aquele item que você trabalha, acabou. Então você chega a essa conclusão e fala assim, não, então tem que mudar de ramo. Beleza, vou levantar, vou tentar me animar de novo e vou levantar e vou fazer de novo. Né? Então vou seguir para outro ramo. Esse é um ponto. Se a empresa que você trabalhava fechou, não precisou mais de você, é outro ponto. Vou tentar arrumar outro. Né? Mas sempre, veja,
olhando para esse primeiro ponto de autoconhecimento e agora você está fazendo um autoexame do que aconteceu, de como que chegou lá. Mas talvez você, nessa situação, você entendeu que você cometeu algum erro. Você cometeu um erro. E aí é importante que você não transfira nenhuma responsabilidade. É importante que você reconheça esse erro. Sim. Olha, esse erro eu perdi porque eu cometi esse erro aqui. Porque quando a gente reconhece que errou, é muito importante, porque na próxima você já não vai mais errar ali. Porque você reconheceu, se arrependeu e não vai fazer mais. Por isso que eu falei de não transferir responsabilidade. Olha, eu tirei a nota ruim, a professora me deu a nota ruim. Não, nota ruim foi eu que tirei porque eu não estudei. Né? A consequência daquilo que eu não fiz. Exato. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido alguma coisa que eu não fiz, alguma coisa que eu fiz com uma outra intenção, não sei. Cometi um erro. E o erro talvez foi grave e eu fui desligado por isso. Então, eu não vou transferir nenhuma responsabilidade. Porque é muito importante que você não transfira. É muito importante que você reconheça. E depois de reconhecer, o mais rápido possível, se perdoe. Sim. Se perdoe, porque senão você fica ali, ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí então não é mais a voz do terceiro, de um inimigo, é você mesmo, o seu maior inimigo. Falando, você é isso, você é aquilo, você não era para fazer isso, olha que situação que nós estamos por sua causa. Se perdoe o mais rápido possível. Reconhece, se perdoa e segue em frente. Por quê? Porque quando você não se perdoa, quando você não passa por esse processo, você está lá no passado. Você está olhando para o passado, onde você não tem mais nenhuma autonomia, porque o passado não volta. Você não tem como voltar no passado. Então você está lá no passado, não vive o presente e não planeja o futuro. Excelente. Essa é a questão. Então tem que sair logo dessa situação. Se perdoar, sair do passado, viver o presente e planejar seu futuro. Excelente. Cara, sensacional. É muito difícil. Eu me coloco também nessa situação da gente conseguir separar o resultado final do eu, né? Porque é a mesma coisa numa empresa. Às vezes a gente leva um não e a gente acha que o não foi pra gente, mas não, às vezes o não é por conta do produto ou do serviço, não é que a pessoa não goste de você. E às vezes é difícil para muita gente conseguir separar isso. Isso que você falou, Jorge, eu consigo separar em 3 etapas. Primeiro, entender o que deu de errado. O que deu de errado, o que eu aprendi e agora, qual é a minha próxima ação? Porque a gente fez toda essa situação de entender o que fez a gente chegar até ali, a gente teve essa autoconsciência, mas é importante a gente agir. Porque não adianta nada a gente ter esse momento só de pensar, só de refletir, não fazer nada. Porque a gente tem que pegar uma corda, dar um jeito de sair do fundo do poço. Né? Sim. Porque é bem difícil a gente querer contar com uma outra pessoa para resgatar a gente lá. Sim. Aquilo que você fala, é muito fácil a gente ter amigo quando tá dando tudo certo, né? Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente não vai poder contar com todo mundo, né? Exato. Por isso que a gente fala, amigos de verdade a gente consegue contar nas mãos, né? De verdade. Sim. Então não conte com ninguém enquanto você está lá no fundo do poço, que ninguém vai te ajudar a sair de lá, né, Jorge? E aí tinha um amigo que falava, não vale a pena ter só amigo sol, né? Eu falava assim, amigo sol só aparece em tempo bom. Muito bom. Então é isso. Mas a gente aqui tá dando essas dicas para vocês. Aquele que tiver alguma dificuldade, a gente tá aqui para ajudar a olhar para frente, planejar o futuro. A gente está aqui, né, Gustavo, para ajudar. Não, com certeza. O que a gente consegue tirar? Né? Que o fracasso ele não é o oposto do sucesso. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma etapa do sucesso. Eu acredito assim. É isso. Se a gente parar para analisar, é igual um jogador de basquete, um jogador de futebol, ele tem que errar várias vezes antes de acertar o alvo. Então, é exatamente isso.
O fracasso ele não é o oposto do sucesso, ele é uma etapa até o sucesso. É isso aí. E assim, a gente está falando aqui, eu muito mais do que ele, já passei por vários e já superei por isso. Isso aqui é de experiência própria. Não é porque alguém me contou, não é que eu vi alguém vivendo. Não, eu vivi. Né? Então, a gente conseguiu sair e graças a Deus a gente está aqui e pode estar ajudando quem está hoje numa situação como essa. Né? Não, com certeza, Jorge. Esse vídeo a gente tenta fazer um vídeo curto, mas com bom entendimento, explicando certas situações, porque talvez você aí do outro lado esteja passando uma dificuldade e eu quero falar para você, como dica, o antídoto do fracasso é a ação imediata, é o que você vai fazer depois do ocorrido, depois do fracasso. O que eu vou fazer agora? Haja como o Jorge falou, tenha esse autoconhecimento, entenda o que te fez cair ali e busque maneiras de sair logo daí, sabe? Porque deu errado na empresa, pô, beleza, e agora? Não arruma culpados, tente achar soluções para poder ir para onde você quer ir ou tirar alguns aprendizados, beleza? Jorge, te agradecer mais uma vez aí pela sua experiência. Vendedores, a gente se vê no próximo episódio.